Olá, meu nome é Arthur, eu fui aluno de Engenharia Mecânica da Universidade de Vila Velha. Esse trabalho foi feito em colaboração com os professores Ramon Silva Martins, também da Universidade de Vila Velha, e com o professor Arthur Monteiro Filho, do Instituto Federal do Espírito Santo. E o tema desse trabalho é a utilização do ciclo Kalina em usinas geotérmicas híbridas no Brasil. Bem, esses são os tópicos que serão abordados, agora na apresentação. O objetivo principal foi buscar uma geração de energia, uma solução para a geração de energia através de fontes geotérmicas de baixa entalpia, utilizando o ciclo Kalina como base e vislumbrando uma possível hibridização com energia solar. Bem, o cenário. Temos um cenário hoje de um impacto causado pelo ser humano ao meio ambiente, então isso tem sido uma pauta cada vez mais recorrente para que governos busquem implantar essas outras formas de energia, principalmente as renováveis. Também governos e principalmente os países desenvolvidos aí têm buscado diversificar suas matrizes energéticas cada vez mais, pois fontes convencionais de energia estão se esgotando e um dia vão acabar. Então os países desenvolvidos já estão à frente disso. E uma demanda energética cada vez maior, porque temos um contingente populacional aí nunca antes visto e cresce cada vez mais rápido. Então o futuro aí vai demandar uma quantidade de energia que nós teremos que buscar em outras fontes e até mesmo otimizar essas que a gente já tem. Por que energia geotérmica? Bem, é uma energia limpa, ela possui uma área mínima de atuação. Para você ter uma noção, produzindo-se 1000 MW de energia em uma usina geotérmica demanda mais ou menos 3,5 km² de área. E enquanto um parque eólico aí precisa para o mesmo tanto, mais ou menos uns 12 km². Ela não depende tanto de fatores climáticos, como a energia solar, por exemplo, em que durante o período noturno ela não gera energia, mas a energia geotérmica ela não tem esse problema, a usina geotérmica não tem esse problema, Então a gente pode dizer que ela opera de forma contínua. Por que ainda não foi implantado? Bem, seu potencial não está distribuído igualmente em todas as regiões do planeta. Existem áreas muito específicas que possuem características bem específicas que contribuem para esse favorecimento aí da geração de energia geotérmica. E as características são a presença de atividade vulcânica, o encontro de placas tectônicas e os chamados hotspots. Bem, as tecnologias existentes. Citaremos 3 aqui, pois as tecnologias variam muito do nível entálpico do reservatório geotérmico. Temos as plantas de vapor seco, que temos vapor a altíssimas temperaturas que saem direto do reservatório geotérmico. Elas são enviadas para a turbina e ao passar para a turbina, parte desse vapor que é condensado, eles são reinjetados no reservatório geotérmico através do poço de injeção. Temos as plantas do tipo flash também, que nesse caso já temos líquido saturado, como fluido, saindo do reservatório geotérmico. Esse líquido ele passa por um flash tank, que é um tanque que submeterá o fluido a uma baixíssima pressão, fazendo com que ele evapore. O vapor será mandado para a turbina, parte desse vapor será condensado, depois de passar pela turbina, e se encontrará com a parte do fluido que não foi evaporada no flash tank, onde será reinjetado novamente de volta para o reservatório geotérmico. E a mais importante de todas para o nosso estudo, as plantas do ciclo binário. Essas plantas elas são características de trabalho para poços geotérmicos em baixa entalpia. O fluido de trabalho, o fluido geotérmico ele não será o mesmo que o fluido de trabalho, como as anteriores. E então o fluido geotérmico ele será extraído, passará por um trocador de calor, onde trocará calor com o fluido secundário, que é o fluido de trabalho, como vocês podem ver na figura. E obviamente, para isso é preciso que o fluido de trabalho do ciclo ele tenha uma temperatura de evaporação inferior ao fluido geotérmico. E bem, por que esse fluido também é interessante? Porque o fluido geotérmico ele não entra em contato com componentes internos ao ciclo. Tubulações internas, compressores, válvulas, turbinas, etc. E com isso preserva mais ainda os componentes. Então são menos gastos também originados devido à manutenção.
Bem, panorama brasileiro. No Brasil, as únicas localidades onde foram encontradas fontes de alta entalpia foram nas ilhas de Fernando de Noronha e Trindade. Né? De modo geral, o resto do território nacional possuem regiões de baixíssima entalpia. Né? Porém, tem alguns estudos que indicam a presença de algumas regiões de média entalpia de 3 a 5 km de profundidade do nosso solo. Principalmente no Nordeste isso. Em geral, o Brasil também ele possui uma capacidade superior, uma capacidade solar superior ao de vários países europeus, mesmo em regiões que possuem uma média solar nacional inferior, né? Então, que são as regiões mais ao sul do país e etc. Essas regiões já possuem possuem uma capacidade superior ao de muitos países que utilizam de fontes solares em sua matriz energética, né? Bem, vamos falar agora um pouco sobre o ciclo Kalina. O ciclo Kalina é um ciclo binário, né? O fluido de trabalho é amônia e água. Nesse gráfico aqui a gente consegue perceber algumas características específicas do fluido amônia e água. Por exemplo, o ponto F ele está mais ou menos a uns 260 graus Celsius, com uma concentração de 60% de amônia. E se eu alterar ali a concentração para 95% de amônia, eu já altero a temperatura de evaporação desse fluido aí para mais ou menos 150 graus Celsius ali no ponto E, né? Então isso mostra também uma das grandes importâncias desse tipo de fluido, porque você consegue mexer na composição, na concentração de amônia e alterar diversas características do fluido, né? Aqui mais uma vez a gente vê um gráfico que mostra que o perfil de transferência de calor, né, do ciclo utilizando amônia e água, né, que é o azul, do ciclo Rankine convencional, que é o amarelo, e propriamente dita a fonte de calor, né. Então a gente percebe que o ciclo utilizando amônia e água, ela se aproxima, o perfil, né, se aproxima muito mais da fonte de calor em si do que o utilizado no ciclo Rankine convencional. Temos aqui também uma figura bem importante, né, porque a figura da direita representa o ciclo Kalina, né, e a gente consegue ver que uma das características mais importantes é que essa mistura é uma mistura zeotrópica, o que significa que as temperaturas de condensação e evaporação elas não são constantes, né? Essa transformação dessas fases não acontece a temperaturas constantes. Então elas não têm presença de isotermas, com o ciclo Rankine, por exemplo. Então isso por si só já faz com que o ciclo Kalina ele tenha um desenvolvimento melhor do que o ciclo Rankine, porque tem uma temperatura média de adição de calor superior e uma temperatura média de rejeição de calor inferior ao do ciclo Kalina, né? Obtendo uma grande vantagem em termos de eficiência térmica. Bem, temos aqui os coletores de placas planas, né? Que foram escolhidos principalmente devido à sua facilidade de trabalho, sua simplicidade de dimensionamento. E temos aqui alguns de seus componentes, né? Tem esse modo plano, tem o modo de serpentina também, né, que pode ser utilizado. Bem, falaremos agora um pouco também sobre o próprio programa que utilizamos, né, o Coco, Cape-Open to Cape-Open. É um ambiente de simulação gratuito, né, e aberto, e com vasto banco de dados de elementos químicos e que também pode ser utilizado para cálculos termodinâmicos, através da integração com o pacote T, que foi exatamente o que fizemos, né? Bem, resultados, né? Para explicar brevemente o ciclo aqui à direita, temos uma bomba, né? No estado 1 ali. Esse fluido ele sai de um reservatório, né? Ele passa pela bomba, ele vai para o estado 2, passa para um recuperador. Licença. Chega no estado 3, onde ele vai passar pelo trocador de calor 1. Esse trocador de calor representa
exatamente a fonte de energia geotérmica. Ou seja, a corrente 11, ela é a corrente que está vindo, é o fluido, né, que está vindo do reservatório geotérmico. Então, amônia e água aqui, no estado 3, vai encontrar com esse fluido onde trocará calor. Já no estado 4, ele vai passar por um separador, né, onde o vapor será extraído na parte superior, estado 5, rico em amônia esse vapor, e passará pela turbina. O líquido extraído, né, passará, também é pobre em amônia, passará do estado 6, passará para uma válvula e se encontrará com a parte do vapor que foi extraído pela turbina no misturador. Já no estado 9, essa mistura, esse fluido, né, ele vai passar pelo recuperador, né, onde trocará já um calor inicial ali com o fluido que está vindo, e voltará para o condensador, sendo resfriado mais ainda, voltando aí, dando início novamente ao ciclo. Bem, baseamos em um estudo também relacionado a esse ciclo, né, para pegarmos os valores aí da vazão mássica, da concentração de amônia, das pressões também em cada estado. E a única coisa que modificamos aqui mesmo, na verdade, foi a entrada da temperatura no estado 11, onde colocamos 90 graus Celsius como uma estimativa, né? Pois estudos relatam também que não foi encontrado ainda poços de baixa entalpia com temperaturas superiores a 90 graus Celsius aqui na região brasileira. Então estipulamos essa temperatura de entrada do fluido geotérmico aí a 90 graus Celsius e simulamos para ver que resultados obtivemos, né? E esses foram os resultados. Bem, a eficiência térmica obtida foi de 10,27%, o que é bem baixa, né? Pode-se até olhar com um pouco de espanto, mas sabe-se que usinas geotérmicas elas trabalham em números de eficiência térmica de 10 a 25%, né? Bem abaixo das convencionais, né? Então, apesar de ser um número extremamente baixo de eficiência, ainda se encontra dentro da faixa aceitável. Esse aqui foi uma outra simulação, né? É basicamente o mesmo ciclo, porém teve o trocador 2 aqui, que foi adicionado, que é a fonte solar de energia, né? Então, a fonte geotérmica aqui manteve-se 90 graus de entrada. A fonte solar que calculamos e colocamos como sendo 120 graus de entrada. Bem, a vazão, né, no trocador 2 ela foi obtida aplicando um balanço de calor. E o cálculo de eficiência térmica para esse novo ciclo a gente obteve foi de 10,93%, o que também mostrou assim uma ineficiência brutal, né? Principalmente em relacionada às áreas coletoras que obtivemos. Então calculamos para 3 regiões específicas, regiões essas que possuem um grande número aí de concentração segundo estudos também, né, de concentração de fonte de baixa entalpia. Então, olha a quantidade de área coletora que obtivemos, para uma diferença de 10,27% para 10,93% de eficiência. Então se provou totalmente ineficiente e não tem como vislumbrar esse tipo de hibridização dessa forma. Pelo menos não utilizando os coletores solares de placas planas, que foram mais simples. Talvez utilizando-se de outros coletores solares mais específicos para esse tipo de geração de energia, fosse mais interessante e obteríamos um resultado melhor. Bem, qual que é a conclusão? Baixa eficiência, porém dentro da faixa aceitável, né? Um bom ponto de partida, porque o ciclo também utilizado ele é um ciclo extremamente simplificado. Podem ser aplicadas diversas outras técnicas e incrementos nele para que ele seja tenha um ganho maior de energia, de eficiência térmica, né?
Mas no final de tudo foi obtido um resultado insatisfatório com a hibridização, porém existem outras possibilidades. Tem estudos, por exemplo, que utilizam bastante dessa energia solar para aquecer o fluido que está sendo reinjetado no poço geotérmico, pois uma vez que a gente tira energia do poço geotérmico, se a gente tirar mais do que o interior da Terra consegue entregar para esse fluido, a gente vai ter um limite ali de vida desse poço geotérmico. Então, muito está sendo pesquisado também a respeito disso. E existem estudos já relatando da possibilidade de você utilizar energia solar para aquecer esse fluido geotérmico que está sendo reinjetado no poço, para que você aumente a longevidade desse reservatório geotérmico. Bem, então é isso e muito obrigado.